Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista. Sempre próximo, com o compromisso de cuidar de você. Sicredi. Conheça nossa agência, aberto a partir das 9h30 às 15h30. Muito boa tarde, Itapetininga, São Paulo e Brasil. Hoje é dia 11 de março. Amanhã, dia 12, quinta-feira, temos um evento na cidade importantíssimo, que é o Dia do Rim. E para falar sobre isso, trago 3 moças aqui na bancada do Telescópio. Vou começar aqui pela esquerda para fazer os registro. Doutora Gisele Domingues, médica nefrologista e diretora da Unimed São Paulista. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom dia aí para os seus ouvintes, seus telespectadores. É um prazer estar aqui de novo, nessa comemoração, do Dia Mundial do Rim. E assim, está fazendo 20 anos o Dia Mundial do Rim. 20 anos? 20 anos. A Sociedade Internacional começou essa campanha em 2006, mas o Brasil foi pioneiro. O Brasil começou em 2003. A sociedade brasileira tinha um slogan, Previna-se. Previna-se. Lembram? Então, era Previna-se, foi em 2003. Aí, de 2003 a 2006, ficamos sozinhos, fazendo todo um trabalho interno com nefrologista. Eram as unidades de diálise que faziam essa campanha de prevenção, de diagnóstico precoce, de falar sobre o tratamento, os tratamentos, diálise, transplante. E aí depois a gente passou para as outras sociedades. Então foi um trabalho de formiguinha. Aí em 2006, a Sociedade Internacional encampou a ideia. E aí, a Sociedade Internacional é outro peso. É outro peso, E aí a gente se fundiu. Aí veio Saúde Renal para Todos, que é até hoje o grande lema da Sociedade Internacional do Rim. Saúde renal para todos. E óbvio que é óbvio, a gente tem que repetir o óbvio. Prevenir é sempre mais barato, mais econômico, melhor para todo o sistema, Com certeza. Tá? A nossa prevenção tem os exames, simples, e a gente atua também em fatores de risco. Detecção precoce. Detecção precoce é você saber o que é o fator de risco para o desenvolvimento da doença renal crônica. Os fatores de risco são pacientes que tenham ou pessoas que tenham familiares com doença renal crônica, muitas doenças a hereditariedade aí são genéticas, é um fator de risco. Pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes sedentários, pacientes fumantes. Acho que eu vou interromper o programa, doutora. Então, não estou gostando do rumo fica a dica. Não estou gostando do rumo dessa entrevista. Não é nada pessoal. Fica a dica. Eu nem falei nada, Fica a dica. E agora, os idosos. Os idosos, por todo... Escapei de uma parte. Por todas as comorbidades que às vezes acompanham, a idade. Mas se você não é idoso, é porque você morreu. É verdade. Mas então a gente age no fator de risco, e na detecção precoce. A detecção precoce é muito simples, a gente fala, São 2 exames, um exame de sangue, que é a creatinina, que é a dosagem da creatinina, é um exame de urina, que pode ser feito por qualquer médico, clínico, especialista. Até mesmo na rede SUS ou mesmo na rede privada, não custa caro um exame de urina, custa ou não? Não. Então, dá para ter acesso, dá para a gente fazer detecção precoce, os fatores de risco são, excetuando, às vezes, a doença renal, e na família, são
são fatores de risco de várias doenças crônicas, né? A doença renal crônica já faz parte, né, das doenças crônicas não transmissíveis. Sim. Então, são coisas que você precisa mudar estilo de vida. Tá? E a terapia, né? A terapia que é a terapia renal substitutiva, que são as diálise, quando a gente fala hemodiálise, diálise peritoneal, e o transplante, que também é considerado um tratamento. É um tratamento também. Mas não é cura, é tratamento. Você continua sendo acompanhado pelo resto da sua vida. Não é cura, é um tratamento. Gostei, quero falar disso aí mais. Giovana Fiore, seja muito bem-vinda mais uma vez. Você vem uma vez por ano aqui, parece 13º. Olha, eu vou e falar... sempre bem-vinda. Muito obrigada. É antecipado, hein? 13º antecipado. É verdade, é verdade. Olha, eu adoro vir para Itapetininga, eu acho que é uma cidade que super acolhe a nossa causa, a doação de órgãos, tanto o Dia Mundial do Rim. A gente já faz ação, quantos anos? 3 anos, esse é o terceiro ano que a gente está fazendo ação aqui em parceria com a Animed, em parceria com a Prefeitura. Então é uma honra poder estar aqui contando um pouco as nossas histórias, né? A doutora Gisele já introduziu super bem. Eu faço parte da categoria dos transplantados, né? Dos transplantados. Eu estou no tratamento da minha doença renal há 6 anos como transplantada. 6 anos. Você é fundadora e atualmente preside o Instituto Deixe Vivo. O Instituto Deixe Vivo nasceu a partir da minha história, né? Era apenas um perfil nas redes sociais, onde eu compartilhava a minha vida na hemodiálise enquanto esperava por um transplante. E aí foi crescendo, tomando uma grande proporção. Foi quando eu conheci a Olga me conheceu. E aí juntas formamos o Instituto Deixe Vivo. Então a Olga aqui é meu braço direito no dia a dia. Estamos na luta aí diária para dar representatividade para os pacientes renais, para os pacientes crônicos, né, e para os transplantados. Eu costumo dizer que a minha doença, eu nasci com ela, né? Então não foi por falta de cuidados, mas muitas pessoas hoje precisam de um transplante ou de uma terapia renal substitutiva porque não cuidam da saúde, como a doutora Gisele já comentou, então diabetes, hipertensão, tudo isso leva à falência dos rins. Não foi o meu caso, eu nasci, né, fui premiada, mas eu encaro isso como uma missão para poder estar aqui e dar essa representatividade para os pacientes e falar sobre essa causa que é tão importante. Eu gosto muito quando a gente ouve pessoas falando em causa, em missão, em propósito, né, doutora? É um privilégio também, né? Na vida das pessoas ter esse pensamento. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Olga Chequeira. Isso. Também uma das fundadoras do Deixe Vivo, né? Exatamente. Sou cofundadora junto com a Giovana. Eu sou da parte financeira, mas na verdade é só um título que a gente faz tudo, Porque né? não tem dinheiro. Também, né? Então não tem muito o que dirigir, né? Porque o OSC não tem dinheiro, né? É muito difícil. Mas a gente se aventura em todos os eixos, né, de trabalho. Eu também sou uma retransplantada, na verdade. Meu primeiro transplante eu fiz lá em 1989. Eu adoeci em 1986, então eu sou crônica renal há 40 anos. E em tratamento desde os 16 anos, hoje com 56, no segundo transplante, né? Segundo transplante. Há quanto tempo? Há 6 anos. Há 6 anos. Dezembro fez 6 anos. A Gi também. A Giovana também. Inclusive, a gente tem a mesma doença de base. Que é glomerulosclerose segmentar e focal. Agora você vai ter que repetir. Volta a fita aí, João Paulo, por favor, porque eu não vou saber repetir. Tem uma sigla que é GEST, né, que simplifica a vida de quem ouve. Me ajuda. E é sempre um prazer estar aqui falando, já vim diversas vezes no Telescópio, ou para o Dia Mundial do Rim, ou para Setembro Verde, né? Ter esse espaço é muito importante, que a gente levar tudo isso para a população é uma missão que a gente tem, né? Porque hoje a gente vê que o paciente crônico, seja ele em pré, em pós-transplante, ele tem pouco letramento em saúde. Então, quando ele tem lá algum problema, ele vai procurar no Google e ele sempre vai nas piores respostas. Então, o nosso propósito é trazer a informação clara e correta para esses pacientes. Há poucos dias, numa pesquisa aí na área da saúde, doutora, os temas ligados à saúde são os mais buscados no Google, sabia? A gente acha que é lá, que time vai ganhar hoje, que hora é a novela, que filme vai passar. A maior quantidade de consultas ao Dr. Google é sobre saúde. Saúde o que é um perigo, importante, né? O que eu falo sempre para meus pacientes, quando surgiram, né, os buscadores,
A gente tinha paciente que sentava na nossa frente já com tudo pronto. Com o diagnóstico pronto. Tranquilo, eu acho que assim... Doutora, só assinar aqui, ó, eu quero tal remédio, já pesquisei. E aí a gente começava a conversar, né, entender exatamente qual era, né, a ansiedade dele, o que ele queria, né. E eu sempre falava para os meus pacientes, olha, eu acho que vocês têm realmente que recorrer àquilo que está disponível para você, mas vá em sites seguros. E eu passava para eles. Ó, existe o site das sociedades, né, das especialidades, que você pode entrar, existe o site da Associação Médica Brasileira. Entre e se informe melhor, né? Agora a gente tem a inteligência artificial, que também tem que ter muito cuidado, né? Dependendo de como você faz a busca. Né? Tem gente fazendo terapia psicológica com o é perigoso, né? É uma excelente ferramenta, mas ela tem que ser bem usada, tem que ser preparada, né? Ela é uma máquina que aprende com o dia a dia. Mas eu acho que faz parte. Quanto mais, como a Olga falou, quanto mais a pessoa tentar saber da sua doença, é melhor. Né? Você entende, você tira o fantasma e você aprende a se conhecer. Né? Um paciente se conhece muito melhor do que nós, porque nós temos que desvendar, né? Você vai trilhando um caminho com ele, né? Em cima de Mas o paciente perguntas. se conhece, né? O paciente se conhece. Mesmo no caso delas, que falaram que tem a mesma doença base, perfil diferente, histórico diferente, idade diferente, comportamento diferente, hábitos diferentes. Então o Google não vai acertar o mesmo perfil, já que a doença é a mesma, entre aspas. Quando eu fui diagnosticada, até hoje a GESF é uma doença difícil de diagnóstico, né? Lá em 1986 era bem mais difícil. Então tem todos esses entraves, né? Conforme o que você procura lá, o que é para um não é para o outro, né? Por isso é o nosso interesse em trazer um pouco de letramento sobre a sua vida pós-transplante e sua vida pré-transplante, para você se entender um pouco mais. Não, e o despertar, né? Porque vocês falaram, são situações que podem ser prevenidas, evitáveis e identificáveis o mais rápido possível. Então não precisa necessariamente chegar ao transplante. Sim. Em algumas situações pode não chegar lá, né, doutora? Você tem os tratamentos conservadores hoje, né? Nós falamos que nós estamos na era do ouro. Surgiram medicações que diminuem a progressão da doença. Né? Medicações muito boas. Antigamente a gente só usava dieta. Eu sou do tempo da dieta. Eu sou do tempo que não acreditava que dieta tinha a ver com rim. Mas dieta é importantíssima. Ainda é um pilar importante. A dieta? Com certeza. Importante. Mas quando a gente fala em dieta, não é uma dieta para emagrecer, né? É uma dieta restritiva, conforme o que você não pode ingerir para sua doença progredir. Proteína, por exemplo. Sim. Dieta no sentido de... porque quem ouve dieta fala, fez... vou emagrecer, pronto, resolveu. Não é por aí. Não é e até às vezes coisas consideradas saudáveis para quem é paciente renal crônico e está no tratamento conservador, elas devem ser evitadas, né? Então, é uma dieta especial mesmo para quem... Mas na época eu lembro que nos meus 17, 18 anos, eu falava, imagina, não tem nada a ver, né? Hoje, né, com 34, já entendo muito mais a importância e defendo o tratamento conservador. Talvez se eu tivesse levado um pouco mais a sério, eu teria até adiado um pouco mais o transplante, né? Então... Por isso que a gente tem até profissionais da saúde que são parceiros do Instituto Deixe Vivo. A gente tem uma médica que é especialista, ela é nutricionista, especialista em cuidar de pacientes renais. Então, é esse olhar voltado para quem é paciente renal, e aí trabalha junto com o médico nefrologista, né, doutor? É uma equipe multidisciplinar. Né? Equipe multi. Qual é a especialidade desse médico? Nutricionista. Nutricionista. Na verdade, assim, você tem o nutrólogo e você tem o nutricionista. Né? O nutricionista é um profissional que fez nutrição. Ele pode chegar a ser um doutor, mas é um outro tipo de especialização, né? Mas normalmente eles não são médicos, eles são multiprofissionais, eles são, né, ali que ajudam a gente e ajudam bastante. O nutrólogo é médico? O nutrólogo é o médico.
Ah, não sei essas coisas, né? É. Tô vivendo e aprendendo, né, Com Olga? certeza. Essa parte que a doutora falou do tratamento conservador, eu lembro que na primeira vez que eu fiz hemodiálise, eu levava rótulo dos alimentos para o médico ler, para saber se eu podia comer. E hoje, né, a gente sabe que tudo que é embalado faz muito mal, né? Boa. Mas lá em 89, Não a tinha gente essa não tinha cultura. essa informação. Então eu levava os rótulos para ele ler. Posso Falava- isso, não posso aquilo. Exato. E até os rótulos eram menos informativos do que são Sim, hoje, né? Sim. Hoje estão bem mais claros. Deixa eu dar um break rapidinho e aproveitar, João Paulo, para deixar um agradecimento aos nossos apoiadores, ao Plano Familiar Camargo, também a Unimed Sul Paulista, ó, a bandeirinha da Unimed todo dia fica aqui, ó. A gente tem, e eu repito aqui, nós temos que defender a cidade onde nós estamos. TV Itapê, TV de Itapetininga, lógico, e é um orgulho a gente ter a bandeira aqui. Isso vale para todas as cidades. Quem estiver lá em Angatuba, defenda a bandeira de Angatuba. É a nossa cidade onde a gente vive, né, doutora? Sim. Seja onde for. Também o Sicredi, cooperativa de crédito, mais uma cooperativa aí ajudando o telescópio. Ainda DNA Florestal. E vamos ver se eu saio ileso dessa conversa. Água é bom sempre, né, doutora? Sim. Para o renal crônico, às vezes, não. Ah, não cheguei lá ainda. Então vamos tomar água, porque a água faz bem, ainda mais água mineral Sarapuí. Sirvam-se, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindas. Pode chamar o break aí, João, por favor. Até já. Muito bom. Dia Mundial do Rim. Amanhã, o programa está sendo gravado. Amanhã, quinta-feira, a partir das 8 da manhã. 9 da manhã, né? 9 da manhã. 9 da manhã. Você vê chuva, se não vai ter chuva. Vamos ver o local que vai acontecer. Acompanhe pelas redes sociais da Unimed, Sul Paulista, aqui da TV Itapê, da instituição Deixe Vivo também vai estar divulgando. A própria prefeitura de Itapetininga vai estar divulgando também. Estava marcado para o Poupa Tempo, como está na arte aí. Vamos ver se vai acontecer lá mesmo. Acompanhe. Aberto ao público, gratuito. Não é só para quem tem Unimed. Que tipo de ação vai ter nesse evento, doutora Gisele? Vamos ter a conscientização da doença renal, né? Doença renal, 1 em cada 10 pessoas no mundo tem, nos vários estágios. Então, uma conscientização. Vai ter medidas de pressão, dosagem de glicemia, vamos ter nutricionista conversando, né, com as pessoas. Vai ter, provavelmente, o pessoal também da Faculdade de Medicina, USCS, que vai estar lá, que vai estar fazendo, né, essa conversa com as pessoas. E vamos ter um evento bem interessante. Um evento de conscientização, de acolhimento e talvez até de encaminhamentos, né? Caso a gente detecte, né, pacientes hipertensos ou pacientes, né, com a glicemia alterada, né, eles vão ser encaminhados, né, para os postos, né, relativos próximo das casas dele, ou até, se necessário, para o pronto-socorro ou para o PA da Unimed. Se for necessário. Mas é uma ação aberta, né? Nós resolvemos aí juntar novamente, né? Há 3 anos a gente junta as mãos, né? Pela importância em saúde pública, né? Pública e suplementar dessa doença que é tão silenciosa. É silenciosa, né? É silenciosa. Né? Quais são os sintomas mais comuns mesmo de uma doença silenciosa? Porque as pessoas em casa têm que estar esperto. Você pode começar com inchaço. Inchaço. Né? Que é o edema. O edema pode ser de perna, pode ser de rosto, de pálpebra, né? Principalmente o edema mais matutino, né? A pessoa amanhece demasiada, diminuição de volume urinário, urina que muda a cor, né? A própria hipertensão. A própria hipertensão pode ser um sinal, né, de que algo está errado. Infecções urinárias de repetição, cólicas renais,
tá? Mas a grande maioria dos pacientes são assintomáticos. Anemia também você vê, mas você vê no estágio maior, Sim. né, da doença, você vê em estágios mais intermediários, estágio 3, né, 3B. Então, mas o grande problema é que a grande maioria é assintomática. Por isso que a gente fala, não espere ter sintoma para procurar o médico. Porque a hora que Faça tiver os exames sintoma, de prevenção. já era. Já está ali. Num grau mais difícil, né? Sim. Giovana, qual que é a importância de eventos como esse? Aqui em Itapetininga, como bem falou a doutora, a Prefeitura de Itapetininga está apoiando. Apoia há vários anos, né, doutora? Há vários anos. Né? Só junto com a Unimed, o quê? Acho que faz uns 10 aqui, não faz ou não? Eu faço o evento desde 2003, desde o Previna-se. Então, a Prefeitura apoia já tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Sim. A Prefeitura, a Unimed Sul Paulista, a Deixe Viva que é mais recente. E a USC também. A USC também. E a Deixe Vivo, quer dizer... E vai o pessoal da UniFSP também. UniFSP. Vai o pessoal da enfermagem, né? Que está fazendo. Então, eles também são mais... Professor Álvaro? Coordenador Álvaro? Eu acho que não é mais ele que está lá, mas é o pessoal da enfermagem. Da enfermagem que vai. Qual que é a importância de eventos como esse? Eu acho que é dar visibilidade para uma causa que é super importante, é cuidar da saúde dos rins, né? Como eu acho que eu espero muito que com as pessoas que passam ali, que tem gente que passa, nunca fez uma aferição de pressão, nunca fez um teste de glicemia. Então, ali acaba até descobrindo na hora que pode ter algum fator de risco que pode encaminhar para a doença renal. Então, aqui no Instituto, a gente sempre está apoiando, a gente precisa de apoio também para realizar eventos como esse, tanto no Dia Mundial do Rim, quanto no Dia Nacional da Doação de Órgãos. A gente tem o Dia Mundial da Pessoa Transplantada também, que poucas pessoas conhecem. Não, eu sou uma delas. Dia 7 de junho. De junho? 6 de junho. Então, estão convidadas já para voltar aqui no telescópio. Porque poucas pessoas sabem, né? Então, eu acho que a gente poder ter um espacinho ali, é um evento de 3, 4 horas, mas que dá esse alerta. E acho que nesses 3 anos nós já vimos muito de tudo ali. Gente que chegou e falou, eu não tomei meu remédio hoje, mas tá tudo bem, de vez em quando eu esqueço, né? Um remédio de pressão, por exemplo. Sim. E aí sempre tem a doutora Gisele ou alguém para orientar ali e falar, não, mas você não pode esquecer, é um tratamento regular. Eu acho que esses eventos ajudam. Vamos torcer para que a chuva não deixe o pessoal, né? Para o pessoal sair de casa mesmo e poder ali passar, para poder. Acho que o Popoatempo deve ser um lugar bem movimentado, né? Já tem eu sou de São Paulo, né? Então eu venho aqui de turista. Exatamente, mas eu falo que eu sou quase uma moradora já. Aliás, vale eu fazer um parênteses aqui para o pessoal do Contur, Conselho Municipal do Turismo. Há poucos dias, doutora, discutia sobre o turismo da saúde. Itapetininga é um polo turístico de saúde. Sim. Nós temos aqui o Hospital da Unimed, o próprio Agalob, o AME e um complexo de clínicas aí de especialidades que não tem na região. Nós temos uma clínica de diálise, né? Uma clínica de diálise. Que também atende a 13 cidades. Então. Então são pessoas aí de um círculo que vêm para Itapetininga. É um turismo de saúde. Turismo de saúde. A Olga participou de todos os eventos que tiveram aqui em Itapetininga, junto com a Deixe Vivo. Esse é o terceiro ano que a gente está como Deixe Vivo. No Dia Mundial do Rim, a gente já fez aqui na Praça dos Bancos. O ano passado foi na Praça do Fórum. E esse ano que a gente ainda está se mobilizando para ver onde vai ser. Vai ter. Com certeza. E o que eu falei hoje na rádio, que é muito interessante, Fábio, é que é muito importante essa conexão, né? Da Prefeitura como poder público, da Unimed como medicina suplementar, do Deixe Vivo como terceiro setor e das faculdades, né? Que trazem os seus alunos para ter aquele primeiro contato ali com esse público, né? Para ter o primeiro conhecimento ali de como é feita uma aferição de pressão, um teste de glicemia e como esse público se comporta. Então, além de toda a visibilidade do Dia Mundial do Rim, essa conexão entre esses 3, 4 parceiros é muito importante. Viu? É deixar para a sociedade civil, né? E desenvolver a sua consciência, né? A conscientização de que precisa tocar, né? Cuidar da própria saúde. Sim. Né? Que tipo de conversa, Olga, você tem com o público em geral? Você já se deparou
né? Que nem a Giovana falou, tem gente que nunca mediu pressão. Não acredito. É possível isso ou não? É possível isso. Uma coisa que eu falo é que as pessoas, elas têm a vida muito agitada, então elas não param nem quando elas estão se sentindo mal, né? Estou me sentindo mal, sentei um pouquinho, passou, pronto. Não vai procurar não vai saber o que está acontecendo. Então a gente ouve as pessoas falarem, vai doer se eu furar meu dedo? Vai doer porque é uma picada de agulha ali no seu dedo, mas vai sair na hora se você tem alguma alteração na sua glicemia ou não, que já é um parâmetro, se você estiver alterado, para uma progressão renal, né? Você vai aferir sua pressão, tá lá 15 por, sei lá, 11. É um paciente que precisa de mais atenção e que nunca soube que essa pressão dela era alterada. Então, a gente faz esse tipo de primeiro contato com essas pessoas que passam por lá. Hipertensão e diabetes são as doenças mais prevalentes nas terapias renal substitutivas, nas clínicas de diálise. Mas a diabetes, ela transmite logo um sintoma, né? Ou não? Também tem uma modalidade... A diabetes tipo 2? Não. Não é tão rápido assim. E pressão? Pressão arterial? Se a pessoa for sintomática... Acho que é um pouco isso que a Olga falou, né? Um dia ficou cansado, meio lá, parou, pronto, passou. Senão também não. São doenças que não são sintomáticas. Elas não são dão doenças dor, perigosas. Né? Geralmente você tem não dor, dão. você vai procurar. Doença que dói, a pessoa corre. Doença que não dói, dá problema. E uma coisa que é interessante nesse negócio da pressão, falar da pressão, é que a gente liga ela muito ao problema cardiovascular e não ao problema renal, né? Você tá com pressão alta, você fala, vai ter um derrame, né? Vai ter um infarto. Mas não fala que você pode ter um problema renal. A doença renal ela aumenta o risco cardiovascular, né? Por todas as alterações metabólicas que você tem. Que tamanho tem o rim, doutora? Doença cardíaca, 11 centímetros em média. A gente costuma falar menor que essa caneta? Que o rim tem o tamanho do dorso da mão da gente, né? Agora, como o meu é de um menino de 19 anos, deve ser bem maior do que isso. Tá se achando. O meu, no caso, os meus rins nativos, né? Quando eu fiz o último ultrassom recentemente, ultrassom do abdômen, para ver mesmo como tava, já não reconhecia mais o rim do lado direito, o rim que nasceu comigo. Né? Exato, então eu sou transplantada, né? Eu tenho os 3 rins. Porque a gente não tira o rim quando a gente... não tira? Geralmente não. Tem casos depende que do caso, né? No caso, por exemplo, às vezes de policístico, né? O risco policístico ele vai atingindo valores grandes, chega às vezes a 24 centímetros ou mais, você tem que tirar para ter espaço para você alocar o rim transplantado. Eu tenho 4 rins. 4 rins. Ostentação de isso rim. Isso aí é má distribuição, isso aí, né? Não é, não. O país sofre dessa má distribuição. De renda e de rim. Um só é funcionante, né? Os outros 3, eles são diminuídos porque não tem função mais. Eles são aposentados, né? Estão aposentados. Eu não, mas eles sim. Mas estão aí, Estão aqui, povoando o abdômen. E não é demais a gente falar também sobre a importância do rim, né? Para que serve esse trequinho desse tamanho, doutora? Principal, filtrar o sangue, né? Mas ele tem outras funções endócrinas, ele produz algumas substâncias responsáveis por dar origem às células vermelhas, que é a eritropoetina, ele também age no metabolismo de cálcio e fósforo, né? Então, responsável por um tipo, né, de doença óssea bem específica, o equilíbrio ácido básico também. Então, assim, ele é o órgão do metabolismo, né, do meio interno. Você mantém o equilíbrio do meio interno. Desse tamanho, assim. Desse tamanho. Com essa importância toda aí. Mas ele não e vive a Olga sozinho. quer ter 4. Pronto. Ele não vive sozinho, né? Eu acho que assim, há um tempo atrás a gente teve, né, um congresso chamado Crosstalking, né? Que era o rim conversando com o coração, conversando com o cérebro, né? Então, existem vias, né, em que você tem essa conversa, né, para ser, entre aspas, né, para que o corpo se mantenha estável, né? O corpo inteiro, ele é importante, né? Tem um órgão. Ele é importante, sim, mas ele não é o mais importante. Tá? Não, mas ninguém vive sem rim. Ninguém vive sem. Vive com a máquina, Vive né? com a máquina. Mas tem a função do rim.
Se você não tem rim, você precisa para um tratamento substitutivo, né? Mas coração também você não vive. Também, Sim. exatamente. E você não tem uma máquina. Então estão surgindo alguns corações, né? Aí, biônicos, né? Que você coloca fora, né? Mas assim, a terapia renal substitutiva existe desde os primórdios da Segunda Guerra. Né? Foi ali que foi desenvolvido. Que é o que? A diálise? A diálise. Eram máquinas enormes. Foi desenvolvido na guerra. Em que os pacientes, né, os doentes, eles chegavam com traumas, né, de guerra e que chamam as crush síndromes, e você tinha que dialisar. Então, foi tentado a diálise, a máquina era mais ou menos desse tamanho, e tinha os filtros, e você passava o sangue nesse filtro, e tinha uma água que banhava esse sangue para fazer as trocas. Uma água preparada com a composição de um sangue normal. A minha, a sua, eu não tenho problema renal. Das meninas também não, atualmente. Então existia uma troca, né? Que é essa troca. Que ainda, né, os primórdios, ainda a gente usa isso, né, para as pessoas poderem entender as trocas, as diferenças de concentração. Sim, e hoje existem outros métodos, né, que envolvem, né, a diálise, mas assim, para você imaginar, eu troco, né? Eu troco entre uma concentração maior para uma concentração menor. Ou seja, entra um tipo de substância no filtro e já sai ele e volta para o corpo. Esse é o trabalho da hemodiálise. E hoje essas composições, elas são bem específicas para cada paciente. Quando eu fiz da primeira vez, era a máquina tanque, que era um banho para todo mundo. Se você era diabético, se você tinha hipertensão, era o mesmo banho para todo mundo. Então, ela não era tão eficaz quanto é hoje, né? Porque hoje os banhos são individualizados. Mas isso durou até 97, quando aconteceu Caruaru, que teve uma contaminação. Sim. Eu tinha, né, máquina de tanque, eu dialisava paciente com máquina de tanque, mas aí eu já tive que colocar as máquinas automatizadas, né? Ou seja, individualizada. As máquinas de tanque, normalmente, né, você dialisava 2, mas existiam clínicas que tinham pontos. Você vinha com banho, num circuito de água, e entrava na máquina, que era um roletezinho, né? A pessoa estava funcionada para dialisar, né? Saía o sangue, passava no filtro, e o rolete, e tinha atrás o fluxo de água, que entrava para, né? O sangue entra assim, e a água entra assim. É um contrafluxo. Sim. Tinha isso. A coisa evoluiu bastante. Hoje a gente tem máquinas fantásticas, que você assim, controla a diálise. Durante a diálise, você tem clearance online, são máquinas computadorizadas. Né? Existe uma outra técnica agora que chama-se hemodiafiltração, que é para determinado tipo de pacientes com água ultra pura. Você tem que tratar a água, né? Que são os tratamentos por osmose reversa. Inclusive, esse ano, né, cuide de pessoas e proteja o planeta, porque a diálise, ela gasta muita água. Água, luz, né? Olha só. Por isso, assim, essa preocupação agora da sociedade internacional, né, que foi encampada pela sociedade brasileira, né, quando nós fomos fazer as nossas contas, né, de impacto de mudança climática, era altíssimo. E a mudança climática em si, a gente vê que também está trazendo alguns problemas para o rim. Água sem tratamento, né? Poluição. Né? Porque a gente faz parte do meio ambiente aí, né? Sim. A gente é aquilo que a gente respira, come, né? É um ecossistema, né? Nós estamos no ecossistema. Sim. Então, hoje nos congressos de nefrologia sempre temos algo relacionado ao clima também. É uma mudança, assim, importante de visão, essa percepção. E a gente tem melhorado essas unidades. Tipo, o fornecimento de luz, a grande, né? Tem vários com luz solar. Né, energia solar, reaproveitamento de água, né, reaproveitamento de material plástico, a logística reversa, né, na clínica, né, quando eu era responsável, né, a gente já fazia isso tudo aqui.
Inclusive, o tratamento de água aqui era diferenciado das outras clínicas. Sim. A gente tinha duplo passo. Ainda tem, né? A gente tinha, porque assim, eu não sou mais, né, a responsável. Mas a clínica ainda se mantém com duplo passo, né, de osmose, que para produzir uma água ultra pura, exatamente também por causa dessas máquinas novas, que tem filtros acessórios atrás dela. Então, a diálise, ela evoluiu bastante, a hemodiálise, né? Mesmo assim, é um tratamento cansativo, né? Sim. Mas se você pensar que o seu rim funciona várias vezes ao dia, né? Sim. E você não faz, para, né? Você faz 3 vezes por semana por 4 horas, veja a eficácia dessa máquina, desse tratamento. Para a gente que é paciente, é um tratamento difícil, porque muita gente tem que se deslocar de um município para o outro para vir para as clínicas. Eu falava que para mim era como se eu estivesse indo trabalhar, eu ia ficar 4 horas lá e depois ia embora para minha casa. Mas tem muita gente que sai de lá muito debilitado, tem gente que vem sem alimentação da casa, então é um tratamento difícil, né? Quando você vai para o transplante, você tem um bem-estar bem maior, apesar de ainda ser um tratamento, né? Não ser a cura. Todas as doenças renais podem ser tratadas com transplante? Ou seja, essa quantidade de gente fazendo hemodiálise aí é porque não conseguiram um transplante ainda ou não? Eu acho que, na verdade, essa quantidade de gente esperando é pela negativa da doação de órgãos, né? Hoje, 45% das famílias falam não para doação. Eu não sei falar para você quantas pessoas estão inscritas hoje. Eu sei falar para você... Tem uma fila de espera de 42 mil. 42 mil. 42 mil e pouco, quase 43, 42 Mas mil. A gente tem transplante? Mas a gente na lista de transplante. Mas a gente tem 100 mil pessoas em diálise. Nós estamos com 170 mil em diálise. No censo do país inteiro, de 25, e a gente acredita que vai chegar em 2026 com 180 mil. Então, de 180 mil para 42 esperando, tem 140 mil pessoas que não estão na lista de... E por que não estão? Por que não estão? Não estão porque você tem critérios para transplantar. Eu mesmo saí da lista algumas vezes, por causa de Você tem alguns critérios clínicos para se inscrever. Mas hoje, por exemplo, tem uma modalidade que antes não existia, que era o pré-emptivo, ou seja, você faz o transplante, se você tem um doador, né, compatível, antes de entrar em diálise. Hoje a legislação mudou um pouco. Né? Antes a gente só tinha, você tem que entrar em diálise, né, estabilizar, e aí ver se realmente você tem condições de transplantar. Nós temos uma voluntária que fez pré-emptivo, a mãe dela foi doadora. E nós temos a modalidade também de você fazer cruzado, né, pareado. Como é isso? Por exemplo, a Giovana, minha irmã, pode, só que ela não pode doar para mim. Você é irmão da doutora Gisele, não pode doar para ela, mas vocês são compatíveis. Aí troca-se os doadores. Isso faz em alguns hospitais do estado de São Paulo. Viu, você falou de um número aí que eu vou pedir para você repetir, mas me surpreendeu a quantidade de pessoas que recusam a fazer doação? 45% da população brasileira fala não para doação de órgãos, por mito, por medo, por falta de informação. E pelo luto também, né? Por aquele momento difícil. É porque essa doação cruzada que você falou tem que ser incentivada, lógico, mas eu só doaria para ela porque é minha irmã. Sim. Agora para ela eu não conheço, então não vou doar. Então, mas se for pareado, o interesse é mútuo, né? Mas aí é uma troca, né? Não deveria ser assim, né? Só vou doar para ela porque ela vai doar para minha irmã. Que a Giovana vai falar sobre isso de você doar ou não para outra pessoa. Não é tão simples que você ainda precisa de uma autorização judicial, porque a legislação aqui no Brasil, você pode doar para uma pessoa em vida num parentesco de até 4º grau. Certo. Então, por exemplo, se a Olga é minha amiga, ela quer doar para mim, isso pode acontecer. A gente vai fazer os exames para ver se somos compatíveis, mas precisa de uma autorização do juiz para que essa doação aconteça. Perfeito. Para que não tenha nenhum tipo de envolvimento, de interesse de comercial, nenhuma das partes, exatamente. A gente chama isso de doador vivo não relacionado. Isso doador vivo não relacionado. A legislação é bem pesada, entendeu? Tem que ter toda uma caracterização que não se pense em comércio.
Por isso que até nós que recebemos transplantes, o primeiro transplante da Olga, a irmã dela que doou, né? Então foi em vida, entre parentes. O segundo ela recebeu de um doador falecido e eu também. A gente não tem direito de saber, de conhecer a família doadora, porque é preservado, né, essa relação, justamente para que não ocorra. A gente tem até alguns famosos que já transplantaram e acaba saindo na mídia, e a mídia descobre, né, quem foi e tudo mais. Mas a ideia é que isso fique em sigilo. A gente tem só as informações básicas. Até para que não crie vínculo emocional, né? De achar que um parente meu... Eu acho que de tudo mesmo é por conta de não envolver nenhum tipo de questão financeira, né? Sim. Então, assim, a gente já tem tantos tabus que envolvem o processo de doação de órgãos que as pessoas acreditam e que fazem a gente chegar nesse número de 45%, porque a gente adicionaria mais uma questão, né? Então, se eu não me engano, o transplante de medula é possível você conhecer o seu doador depois de 18 meses, via Redome, que é a instituição, né, que faz essa organização do transplante. Sim. Mas, então, a gente precisa seguir essa regra, né, para manter a segurança mesmo e respeitar, porque tem gente que também não quer conhecer, não gostaria de conhecer, né, você não sabe o que era a relação daquela pessoa na época. A Olga até comentou, você quer comentar? A gente tem direito a saber algumas informações, né? Informação básica, né, quantos anos tinha, altura, quanto pesava e qual foi a morte, né. Por isso que ela fica se achando que o doador dela era novinho. Então. Era bonito. Enfim, não sei. A gente fala brincando, claro, mas a gente tem, né, eu e a Olga já trocamos muito, a gente agradece todos os dias por essa família que disse sim e salvou nossas vidas, Sim. Porque nunca é fácil perder um ente querido, né? E quando a gente está nesse momento de conscientização ao longo do tempo, né, através dos conteúdos do Instituto Deixe Vivo, quando a gente faz ações como essa, a gente vai plantando a sementinha nas pessoas, para que quando chegar o momento de algum parente ser um possível doador, elas poderem já ouvi falar sobre isso e não serem pegas de última hora. Doação, não, acabei de perder um parente. É preciso falar sobre isso mais vezes, falar sempre. Exato. Aqui no Hospital da Unimed, doutora Gisele, em Tapetininga, já houve mais de uma situação de como é que chama? Coleta de órgãos, né? A OPA já veio, que é a Organização de Procura de Órgãos, né? Nós somos inscritos, assim como a Galob também é inscrito, Sim. né? E a gente tem doações. E assim, o interessante, apesar do número, né, pequeno de transplantes, 85% dos transplantes é de doador falecido. 15% só é doador vivo. Né? Então, você vê que é um trabalho, né, importante, né, também de conscientização que você pode doar, né? Nós fizemos, em número de transplantes no Brasil, quase 7 mil transplantes. O rim é o órgão mais transplantado. Por quê? É mais fácil, tecnicamente mais simples? Mais gente que tem mais tempo. Tem 40 mil na fila? Eu acho que assim, na verdade, é uma ciência, né, que foi mais estudada. Entendeu? É uma cirurgia que... a primeira cirurgia é de 66. Né? Doador cadáver, doador falecido, né? A gente chamava antigamente, agora é falecido. Depois foi doador vivo. Né? E foi nas universidades públicas, né? Na USP. USP São Paulo e USP Ribeirão. E aí depois se difundiu mais para o país inteiro. Né? Universidade então, pública assim, aí fazendo... Né? É muito tempo. Então você foi aprendendo a fazer, né? Isso foi plantando a sementinha, né? Para abrir outros centros, né, de especialidade para estar fazendo essa... Mesmo assim, doutora, poderia ser muito maior o número de doações, né? Sim. De todas as modalidades, né? Não só o rim, né? Sim. É porque a gente fala que, teoricamente, uma pessoa pode salvar até 8 pessoas, né? São 2 rins, coração, fígado, pâncreas. Mas isso é teoricamente, né? Você aproveita muito mais outras coisas da pessoa falecida do que só os órgãos. Então, a pessoa tem 2 rins, ali já vão ser 2 transplantes de rim, né? Vai um para cada receptor. Há pouco tempo aí surgiu esse debate, né? Porque o Brasil muda a lei toda hora, né? Vira e mexe tem lei. Então tem assim,
houve um momento da lei do eu sou doador. Sim. Até colocava no documento. Uhum. Né? Mas não adianta eu me declarar doador se no caso de falecimento a família falar não, é não. Essa lei caiu em 97, se eu não me engano, e hoje é a família que autoriza. É né? a família. Mas você precisa falar para sua família que você é doadora, né? De alguma forma. E quebrar o tabu, falar mais disso, né? Sim. Precisa falar. Exato. Né? Com Porque certeza. tem muito desconhecimento. O hospital, o processo de doação, doutora, para explicar para o povo leigo, para mim, não é feito de forma abrupta, né? E acho que morreu, vamos doar. Não, são vários existe testes. um protocolo imenso. Vários testes, né? para você determinar a morte encefálica. Vários testes. Então não tem nenhum risco de nada, né? É muito... É difícil, né? Porque são equipes diferentes, né? A avaliação da morte encefálica são por 2 médicos, né? Então é uma dupla checagem, e ainda vem o pessoal de fora para também determinar, né? Ou seja, uma tripla checagem. Sim. Para determinar realmente que teve morte encefálica. E também nesse lance de não ter esses vínculos, não é a família nem o falecido que deixa indicado, né? Eu vou doar se for para Olga, né? Não pode. Não pode. Então é muito seguro esse Sim. trâmite todo, né? A lista e o Brasil é modelo no mundo nessa área, não é? Sim. O Brasil é o país o único país que transplanta pelo SUS, né? Que tem SUS. O Hospital do Rim é um dos maiores transplantadores Da América Latina, né? Quiçá do mundo. Olha que beleza. É isso aí, vamos chamar um break, João Paulo, que tem mais assunto. Quero falar do evento que vai ter amanhã. Cuidar de pessoas e proteger o planeta. Isso aí, pode chamar um break aí que tem mais Dia do Rim aqui no Telescópio. Até já. Vista-se de Lily todos os dias e transforme sua rotina em um momento de puro cuidado e sofisticação. Chegou o novo Lily Cashmere do Botti, com uma fragrância envolvente e uma textura irresistível que hidrata profundamente e deixa sua pele macia e perfumada por muito mais tempo. É o toque de elegância que sempre acompanha você. Aproveite descontos exclusivos e compre nas lojas ou com uma revendedora. Lily é o Boticário. A DNA Florestal oferece soluções completas para o cuidado e preservação do meio ambiente. Trabalhamos com a venda de mudas de qualidade, manutenção de áreas verdes, elaboração de TCRA, arborização urbana e projetos de paisagismo. Com 12 anos de experiência, já cultivamos mais de 150 mil mudas no nosso garden, com variedade de mais de 150 espécies para atender diferentes projetos. Vamos transformar seu espaço em um ambiente mais verde, bonito e sustentável? Entre em contato e solicite seu orçamento. Cuidado Especial da Mulher, Unimed Sul Paulista. Comemore a Semana da Mulher cuidando de sua saúde na unidade Itapé Shopping. Coleta de exames Papa Nicolau e mamografia. Entre em contato para agendar. Unimed Sul Paulista. Presença que transforma. É hora de sonhar alto. A poupança premiada Sicredi tá aí. Serão mais de 600 ganhadores neste ano. E no total, 5 milhões de reais em prêmios em dinheiro. Poupar é show, olha onde eu tô. Vila Rosa, restaurante e rotisserie, self-service, marmitex, combos especiais, salgados e massas artesanais, cardápio especial para eventos. Venha conhecer o Vila Rosa e experimentar as delícias do nosso buffet. Vila Rosa, restaurante e rotisserie, trazendo mais sabor em sua refeição. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Muito bom, de volta. Giovana Fiore, como que nasceu o Instituto Deixe Vivo? Qual foi o propósito? Bom, o Instituto Deixe Vivo nasceu em 2017, na verdade ainda não era um instituto, era só o Deixe Vivo, com um perfil nas redes sociais, onde eu compartilhava a minha vida como uma mulher de 25 anos. A partir do seu exemplo, do seu olhar. Assim, na verdade, ele nasceu porque eu olhei esses dados que a gente falou no bloco anterior, sobre o número de pessoas que a gente tem esperando por um transplante. Né? Hoje no Brasil a gente tem mais de 80 mil pessoas esperando por um transplante. Naquela época, em 2017, a gente falava em aproximadamente 28 mil.
Então, 6, 7 anos atrás, a gente teve, assim, esse número nunca diminuiu, ele só aumentou. E na época eu falei assim, o que eu posso fazer para que mais pessoas saibam sobre doação de órgãos? E as redes sociais, né, o Instagram, por exemplo, estava começando ainda, não tinha nem stories, o pessoal não fazia dancinha de vídeo, nem nada. Não tinha TikTok. Não tinha. Aí eu falei, eu acho que eu vou contar a minha história para os meus familiares conhecerem, para os meus amigos, né? E aí o perfil foi crescendo, eu fui me conectando com 1 ou 2 pessoas que também viviam realidades parecidas. E aí, em 2021, eu participei de um programa de televisão e eu ganhei uma grana para poder fundar o Instituto Deixe Vivo. Que legal. E nesse momento eu falei assim, será que tem mais gente que quer falar sobre doação de órgãos junto comigo? A Olga assistiu esse programa de televisão e aí ela veio entrar em contato comigo e aí a gente não se separou nunca mais. Já vai fazer... Que programa de televisão? Eu participei daquele quadro The Wall, do Luciano Huck. Olha! Exato, eu fui lá contar minha história. Eles me encontraram nas redes sociais, eu não me inscrevi. Eles queriam uma história parecida com a minha. E aí eu fui junto com na época era namorado, hoje é meu marido. E a gente foi lá, a gente participou do programa junto com o Luciano Huck, que é super ativista também por essa causa da doação de órgãos e tal. A gente gravou no meio de uma pandemia, então a gente não tinha vacina ainda, assim, outra realidade. Que nervo! Nossa, sim. E aí... A Olga assistiu. A Olga assistiu. Era um domingo, a Olga assistiu. Por um acaso, porque eu não costumava assistir Luciano Huck, mas estava na pandemia, a gente né? estava assistindo televisão. Era meio de carnaval da pandemia, era dia 13 de fevereiro de 2021, todo mundo em casa, carnaval. E aí eu lembro depois, eu falei assim, eu tenho que fazer uma coisa maior com isso, né? E aí abriu nas redes sociais, a Olga começou a me seguir. E aí eu abri um formulário e a Olga estava lá, eu adorei a história dela, né? Porque ela também postava bastante nas redes sociais. E a gente fundou... Aí eu falei, poxa, eu vou ter que criar algo maior, né? E a Olga estava comigo. Temos outras fundadoras também, né? Sempre importante citar. São pessoas que não estão muito ativas hoje em dia, mas, enfim, fazem parte dessa história. E agora, dia 14 de abril, o Instituto comemora 4 anos de vida. 4 anos. 4 anos. Você ganhou uma grana lá do programa. Do programa. Bom, aqui no Telescópio, é uma garrafinha de água. Nossa, mas grana a gente não tem, mas boa voltada a gente tem, né, doutor? Mas pra gente que é transplantada, né, Olga? presente que a gente pode ter. O melhor não é qualquer água Sarapuri. Ó, pH 7, nós estamos trazendo a filial do Instituto Deixe Vivo aqui para Itapetininga. Estamos formalizando. Como é que vai ser isso? Nós já temos o endereço fiscal, agora em abril é a nossa assembleia, a gente vai formalizar isso. Olha só. A gente consegue fazer mais... É o primeiro? Na verdade, fora de São Paulo. O nosso endereço é em São Paulo, mas assim, com a filial aqui, né, o endereço fiscal, nós não temos uma sede física, né, a gente trabalha por todo o Brasil, onde mandar a gente vai para falar de doação, de rim, mas aqui a gente consegue fazer mais parcerias com a prefeitura, enfim, mas trabalhar estar mais presente, mesmo. Né? Exatamente, né, já que sempre somos muito bem acolhidas, né, daqui a pouco eu me mudo para cá também. Olha lá. De São Paulo. Já comeu bolinho de frango ou não? Já comi. Gostou Gostei. Então pronto. Ó, a Unimed leva depois vocês para Capão Bonito, São Miguel Arcanjo, Angatuba, né? Em toda a área da abrangência da Unimed aí. Bora! Né? Nós tivemos em Barretos o ano passado. Em Barretos. Fazendo capacitação de profissionais da saúde de transplante de coração. Em setembro nós estivemos fazendo a conscientização no transplante de fígado. Viu? Conscientização de transplante, né? Eu acho que a causa é grande, né? Com certeza. Não é só de rim, né? É de tudo, né? Transplantes, em geral. São vários órgãos. E assim a Giovana vem mais vezes aqui no Telescópio. Eu venho. A Olga vai ser embaixadora aqui ou não? Vai, mas a Olga já é embaixadora em tudo, já. Já é, né? Essa daí trabalha, viu? Doença renal crônica atinge 1 em cada 10 pessoas. Pessoal, 1 em cada 10 pessoas. 10% de todos nós somos potencialmente aí um alvo de uma doença renal crônica, que evolui silenciosamente. Eu acho que isso aí é um alerta importante. Detectar cedo faz toda a diferença. Exames simples de urina e creatinina ajudam a identificar alterações nos rins. Também, dentro do óbvio, doutor Zélio, procurar médico pelo menos uma vez por ano. Se inscreve no posto de saúde, vai lá na UBS do seu bairro, já agenda, já marca. São exames simples. Nós temos os programas, né, dentro da Secretaria de Saúde, dentro dos postos, em todas as alçadas, na Estratégia da Saúde da Família, nas unidades básicas, que é o Hiperdia, né?
que é importantíssimo, né? Você está afiliado, se você é hipertenso, se é diabético, né? Participe desse programa, né? Que é um segmento, tem todo um fluxo, né? E tem ainda os atendimentos especializados, né? Que encaminha para a policlínica, né? Se é algo mais, você tem também um nefrologista no AME, então existe toda uma linha de cuidado na cidade de Itapetininga. Sim. Né? Pessoas com diabetes, hipertensão, obesidade ou histórico familiar devem tomar ainda mais cuidado, né? Sim. Então, assim, é para todo mundo, mas diabético, hipertenso, obeso e histórico familiar, uma atenção especial ainda. A Olga falou sobre o SUS. É uma maravilha isso, né? O Brasil é o único país que tem esse sistema, né? De preventivo. A gente vê em Londres, por exemplo, mas é depois que a doença já está instalada, né? Você consegue ali um tratamento gratuito. Mas o Brasil é o único país do mundo que faz transplante, né, de forma gratuita. Não, transplante desde o básico, aí, desde o pronto-socorro, né, doutora? A gente sabe disso, né? Exatamente. De que forma que vocês podem fazer um reforço para o convite para o evento amanhã? O endereço ainda não está definido, né? Talvez no Poupa Tempo, talvez na unidade do shopping, na Praça Fórum Velho, mas imediatamente assim que for divulgado, a gente vai comunicar em todas as redes sociais. Mas ir lá prestigiar o Dia do Rim é necessário. Olga, queria que olhando naquela Câmara da Verdade lá, você fizesse um convite para as pessoas se cuidarem e prestigiarem o Dia do Rio. Eu convido... Dia do Rio. Eu convido a todos os ouvintes aqui do Telescópio para comparecer à ação do Dia Mundial do Rim. Como a doutora Gisele já bem falou, nós vamos oferecer serviço de medição de pressão, testes de glicemia, orientação nutricional e, além disso, vai ter lá, se necessário, encaminhamento ou para o posto de saúde, ou para o PS, ou para o PS da Unimed, se alguém tiver com algum parâmetro aí descontrolado. E é de graça. E é de graça. Você quer incentivo maior do que esse? Vai que é de graça. Giovana, o Instituto Deixe Vivo cumprindo essa missão aí, né? Com certeza. Eu também peço a licença para deixar um recado, porque claro, quando a gente se propõe em todo lugar que a gente vai a falar da importância da doação de órgãos. Então, se você que está assistindo tem o desejo de ser um doador de órgãos, converse hoje mesmo com a sua família, fale sobre a sua intenção, porque a vontade é sua, mas serão eles que vão dizer para você quando for o momento certo, caso venha a acontecer com você. Se você puder também falar sobre esse assunto com seus amigos, com seus colegas de trabalho, isso vai fazer toda a diferença e ajuda a salvar vidas, porque eu e a Olga estamos aqui hoje contando nossas histórias, fazendo essa ação, porque um sim para doação salvou a nossa. Sim. Aí 2 pessoas doaram para que vocês estivessem aqui hoje. Doutora Gisele, por que a Unimed Sul Paulista participa de um evento desse? Que é aberto ao público, ninguém pede carteirinha, é de graça, como é que funciona isso? A Unimed Sul Paulista é uma cooperativa, né? A cooperativa ela tem princípios básicos, né? E um dos princípios é estar próximo da comunidade, né? Para nós é importante que as pessoas se preocupem com a saúde, né? Não é um plano só de doença, né? Há muito tempo a gente vem mudando, né, essa forma de pensar e é um plano de saúde, né? Nós temos vários programas, né, envolvidos com medicina preventiva, temos programas de doença crônica que a gente acompanha lá na unidade do shopping, tem os programas de 60 a mais. Então, essa nossa preocupação que a comunidade tenha ciência, né, da doença, de uma doença importante. Como você falou, é 1 em cada 10. Tá? É bastante. Então, a Unimed se preocupa bem, né? Vem fazendo esse evento aí junto, né, com todo mundo e até fez por um período sozinho, né? A gente fazia ali na Virgílio, a gente tinha uma unidade na Virgílio, então a gente fazia ali no estacionamento da Virgílio. É isso, eu acho que é uma função social que a Unimed tem. Característica de cooperativa mesmo, sim, né? Deixa eu ver as camisetas, doutora, por favor. Sim.
Cuidar de pessoas. Ó, João, fecha aqui. Cuidar de pessoas e proteger o planeta. Dia 12 de março. Saúde renal para todos. Saúde renal para todos. Aqui tem uma série de apoiadores atrás. E em Itapetininga, a cidade não vai ficar fora dessa. Mais uma vez. Mais uma vez. Obrigado, doutor Vizelli. Parabéns pelo trabalho. Né? E estamos aí, estamos esperando vocês. Estamos juntos. Né? O local ainda vai ser definido, infelizmente a chuva aí tá dando uma preocupação pra gente, onde a gente vai atender melhor, né, as pessoas. Sim. Mas onde for, vai ser divulgado. A gente vai botar aqui no GC depois, aqui as letrinhas, o local. Giovana, muito obrigado. Obrigada, eu que Venha agradeço. Sempre. Com certeza. Convido o pessoal também a acompanhar o canal do Instituto Deixe Vivo, @DeixeVivo em todas as redes sociais. E a gente está com esse mês de março uma programação especial, falando sobre o Dia Mundial do Rim. Vai ter e-book para quem quer aprender um pouco mais, cuidar do rim. Então, fica aí o convite. A rede social é @DeixeVivo. Isso mesmo. Então, bora seguir, pessoal. Isso aí. Muito obrigada. Na inauguração da sede aqui, convida a gente, né? Com certeza. Né? Vai ter festa. Festa, né? Não vem pedir verba aqui pro telescópio para fazer a festa. Pode pedir, ó. Peça aí. Olga, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Você é de casa, venha sempre. Muito obrigada, agradeço. Tá bom? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Isso aí. Não tem como essas meninas saírem daqui sem um presente do Boticário. Olha, um Lili para você do Boticário. Pessoal, amanhã, a hora que vocês forem lá no dia do rim, Giovana também, um presente do Boticário. As três vão estar com um perfume Boticário. Mais um motivo para ir lá prestigiar o evento. Tá ótimo. Isso aí. Muito obrigada. Parabéns, obrigado. Vamos embora, João, vamos almoçar? Fiquem com Deus. Amanhã, meio-dia em ponto, mais Telescópio aqui na TV Itapê. Tchau, tchau. Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista. Sempre próximo, com o compromisso de cuidar de você. Sicredi. Conheça nossa agência, aberto a partir das 9h30 às 15h30.